minha irmã, além de ela fazer parte dessa igreja, eu sempre tive um carinho muito especial com a família Machado, a irmã Maria, a Ana Paula, a Cláudia, são como se fossem da minha família também. Aleluia! Tenho um carinho muito grande por elas. E eu me sinto em casa. Para quem não me conhece, eu me chamo Alberto Júnior, tenho 24 anos, sou casado, sou diácono da Prata Fogo e Glória, Igreja Presbiteriana Renovada da Vivada do Brasil. Quem encontrou, diga amém. Amém! Aleluia. Gênesis 37, verso 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai já tinha vivido. Essa é a história da família de Jacó. Quando José era jovem, de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao seu pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa e colorida de várias cores e de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem o que eu vou vos contar, o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou em pé, e o feixe de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou esse sonho aos seus irmãos e disse assim: eu tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua, as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer com esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai guardava tudo em seu coração. Aleluia. Fecha a sua Bíblia nessa noite e coloca na sua Bíblia. E ainda de pé vamos realizar a Deus uma oração nessa noite. O tema da minha mensagem nessa noite é: nunca pare de sonhar. Eu creio que Deus vai estar concretizando já tudo aquilo que o pastor Machado já começou falando antes da mensagem. Eu creio que já é um sonho que tem no coração dele, que antes de ele falar, aleluia, Deus já havia me falado antes a respeito dessa construção que ele ia fazer. Eu nem sabia, mas Deus é contigo, meu irmão. E Deus vai na frente dessa batalha. Aleluia, levante a sua mão. Deus irá restaurar sonhos essa noite. Quantos aqui têm sonhos? Quantos aqui têm projetos? Aleluia, levante a sua mão nessa noite e dê um brado de glória a Deus mais forte a Ele. Talvez o seu coração esteja fraco, porque os seus sonhos estão em
justamente em um momento de escassez na vida dele. Isaac foi ali para aquela cidade, administrou aqueles poços de tal forma que ele foi abençoado naquela terra, mesmo não sendo a sua terra, mas a bênção de Abraão, as promessas de Abraão continuaram, aleluia, vigentes na vida de Isaac. Isaac ali prosperou, Isaac ali enricou, a ponto dos filisteus ficarem com inveja de Isaac, a ponto do rei Abimeleque ficar com inveja de Isaac, porque ele prosperava, ele era abençoado, e eles não conseguiam ser tão abençoados como Isaac era, a ponto deles sentirem inveja de Isaac. Diz a palavra de Deus que um determinado dia, Isaac deu uma saída para resolver os seus negócios, e eles entulharam os poços de Isaac. Quando Isaac voltou e viu que a sua empresa estava estagnada, os seus poços que Abraão havia deixado para ele estavam todos entulhados. Então, meus irmãos, eu quero trazer essa realidade para hoje. Talvez você esteja, aleluia, até sonhando, mas nesse momento que você está vivendo, os seus sonhos estão entulhados. Aleluia, o inimigo colocou entulhos no seu sonho e você não consegue mais prosperar. A sua situação financeira está acolchada. Você não consegue mais, aleluia, prosperar. Você não consegue mais ser o que você era antes. Você não consegue mais ser abençoado como você era antes. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A mesma coisa que Deus fez com Isaac, desentulhando os seus poços, Ele vai fazer contigo nessa noite. Os poços, os seus sonhos que estão entulhados nessa noite vão voltar a jorrar água, porque a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, crê no Senhor Jesus, e aqueles que creem nele, do seu interior fluirão rio de águas vivas. Os seus sonhos vão jorrar água nessa noite. Sinta nesse momento jorrar água na tua vida, através do Espírito Santo de Deus. Vai jorrar as promessas que Deus fez. Ele está tirando entulho nessa noite, e você vai voltar a prosperar de novo. Aleluia. Isaac prospera. Aleluia. E diz a palavra de Deus que quando Isaac começou a desentulhar os poços, ele começou a ser abençoado de novo. Isaac ali foi abençoado e depois teve 2 filhos. O nome de um se chamava Jacó, o nome do outro se chamava Esaú. Quem não conhece a história de Jacó e Esaú ele trocou a bênção do seu pai. Esaú ele trocou a continuidade dos sonhos do seu avô e do seu pai por um prato de lentilhas. Quantos de nós, meus queridos, trocamos as promessas de Deus nas nossas vidas por um prato de lentilhas que esse mundo nos oferece? Aleluia. Você que por algum momento, aleluia, trocou as promessas que Deus tinha para você por um prato desse mundo. Eu quero dizer uma coisa para você. Aleluia. Não existe apenas o caminho de Isaac, existe o caminho de Jacó. E assim como Jacó, Esaú não aproveitou, eu creio que você vai aproveitar, aleluia, a oportunidade de ser filho da bênção e de ser filho da promessa. Diz a palavra de Deus que Jacó, aleluia, ele foi perseguido por Esaú, porque ele roubou a promessa, porque Esaú havia trocado, e Jacó, como queria tanto a promessa, ele fez de tudo para fazer parte da promessa. E em um determinado momento, meus queridos, Jacó, ele fugiu para um deserto, com medo, aleluia, ele iria, na verdade, fugir para a terra de Padan-Aram, do seu tio Labão, mas antes de chegar na terra de Padan-Aram, ele teve que passar pelo deserto de Berseba. E você imagina, e o texto sagrado diz, aleluia, que ele estava passando por aquele deserto, já era noite, ele estava cansado e ele estava com fome, e a única coisa que ele conseguia enxergar eram pedras no seu caminho. Talvez você chegou aqui nessa noite, aleluia, passando pelo caminho do deserto, mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, é necessário que nós passemos pelo deserto. Você vai passar por esse deserto, mas depois desse deserto, Padan-Aram está te esperando, Betel está te esperando, a bênção de Abraão está te esperando, e você vai ser abençoado. Ele passou por aquele deserto, meus irmãos, mas aquelas pedras e aquele deserto não impediram Jacó de dormir e não impediram
Leia e a escrava de Lex se chamava Bila. O nome da outra era Raquel, que era quem ele amava de verdade, e a sua escrava chamava Zilpa. Todas davam filhos a Jacó, mas apenas Raquel ela não dava filhos, porque também era estéril. Mas ela deu à luz a um filho, que se chamou José. José, o nome José no hebraico no original significa aquele que Deus acrescenta. E depois que ela teve José, ela teve um outro filho, que se chamou Benjamim. E esse filho, no momento em que ela ia morrer, ela teve esse filho chamado Benjamim. Era um recém-nascido. E Jacó, de todos os seus filhos, o que ele mais amava era José. O texto que você fez a leitura nessa noite, ele é enfático em dizer que Jacó amava mais a José do que aos seus irmãos. Mas até aí tudo bem. Não havia conflitos, não havia guerra na família, aleluia, de Jacó. Mas desde o momento em que Jacó resolveu dar uma túnica, diz a palavra de Deus que essa túnica era colorida, diz a palavra de Deus que essa túnica era longa, de várias cores. Depois que ele deu essa túnica para José, a vida de José passou a mudar completamente. Dizem os sábios, nos estudiosos, pastor Machado, que essa túnica, além de ser longa e colorida, ela tinha 5 emblemas. Os estudiosos sábios, estudando a cultura judaica daquele tempo, eles descobriram que essa túnica que Jacó deu para José, ela tinha, além de várias cores, 5 emblemas. Do lado direito aqui, na parte de cima, tinha um emblema de um leão. Da parte esquerda aqui tinha um emblema de uma águia. Aqui no meio tinha um desenho de um cálice. Aqui do lado dessa parte de baixo tinha um desenho de um machado. E aqui nessa parte esquerda de baixo tinha um desenho de uma abelha. Daqui a pouco eu vou falar para os irmãos o que cada emblema desse significa. Mas para a cultura judaica daquele tempo, cada emblema daquele, cada figura daquela tinha um significado. Por isso a raiva dos irmãos de José não era apenas por causa da túnica, não era apenas por causa que Jacó amava mais a ele, mas era por causa dos emblemas que tinham na túnica. Cada emblema daquele estava descrevendo na verdade o que ia ser o futuro de José. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, deixa eu trazer para a nossa realidade nos dias de hoje. A nossa vida ela tem um antes e um depois. Quando nós temos um sonho e um projeto, Deus ele coloca as promessas, que são essa túnica, na nossa vida. A partir do momento que nós recebemos as promessas de Deus, a nossa vida passa a ser uma vida diferente. Eu vou dar um exemplo para você. Aleluia, o irmão aceita Jesus e o sonho dele é fazer parte do ministério do louvor. Então a vida dele, antes dele ter a oportunidade de ser um ministro do louvor, vai ser uma. Ele não vai ser visto, ele não vai ser odiado. Mas a partir do momento em que ele, aleluia, recebeu uma túnica de destaque de Deus, e essa túnica vai representar as promessas, e ele passar a receber a primeira oportunidade para louvar, aí a vida dele já vai ser completamente diferente. Por quê? Porque você levantar os inimigos dos nossos sonhos. Você sabe quem são os inimigos dos nossos sonhos? São os invejosos. Os inimigos dos nossos sonhos são os invejosos. Eles têm inveja das nossas promessas, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. A vida de uma pessoa antes de ser pregador é uma, mas depois que ela passa a ser pregador, ela fica perseguida. A sua vida, aleluia, antes de você ter um emprego, quando você é um desempregado, a sua vida é uma. Mas a partir do momento que Deus coloca uma promessa na sua vida, que você vai receber um trabalho, aleluia, vai assinar sua carteira, e você começa a trabalhar, aí os invejosos começam a olhar, aleluia, a invejar a bênção que Deus te deu. Quando você
eu estou dizendo, eu vou ficar você. Mesmo, aleluia, naquele ambiente de pessoas invejosas, havia uma pessoa que acreditava em José, que se chamava Jacó. Se você for observar no versículo 11, Jacó, quando ele contou o sonho das estrelas, Jacó ele perguntou: quer dizer que nós vamos se prostrar? Mas diz o versículo 11 que Jacó guardava tudo em seu coração. Sabe por quê, irmão? Porque apenas os sonhadores acreditam em sonhadores. Sabe por que só Jacó, aleluia, guardava em seu coração? Porque Jacó também já tinha sonhado no deserto. Jacó sabe o que é sonhar. Jacó sabe o que é promessa. Por isso que só sonhador acredita em sonhador. Invejoso não se alegra com as bênçãos de sonhador. Invejoso, aleluia, ele apenas sente inveja. E a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram é muito fácil. Você vai no velório, você nem conhece quem morreu, mas você começa a chorar. O difícil é se alegrar quando o seu irmão é abençoado. O difícil é se alegrar quando Deus está usando o seu irmão. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus vai levantar nessa igreja uma geração de sonhador que acredita em sonhador, de sonhador que ama em sonhador. Você é esse sonhador. Onde estão os sonhadores? Levante sua mão. Agora, Deus, volte ao nome daquele que é o que é para todo sempre. Aquela túnica que ele recebeu, ele tinha 5 emblemas. Cada emblema daquele representava o futuro de José. Quando eu fui estudar e meditar a respeito dessa túnica, Deus falou muito forte, muito forte ao meu coração. Eu creio que esses 5 emblemas também vão se fazer presentes na sua vida a partir de hoje. Você ainda não sabe nem o que significa. Aleluia, mas eu já libero as promessas sobre a sua vida. Eu já libero os emblemas do sonhador para a sua vida nessa noite. O primeiro emblema que tinha na túnica de José era o emblema de um leão. O que era que significava um leão naquela época? É o mesmo significado que significa nos dias de hoje. O leão, ele significa governo. Deus estava dizendo para Jacó que o sonho, que a promessa de Jacó era um sonho grande, era um sonho, aleluia, que ele ia ser governador. Mas os sonhos, no momento do
aleluia, vazio, e você for pegar uma garrafa de água, a água que está dentro da garrafa tem a forma da garrafa, mas quando você coloca no copo, vai ficar na forma do copo. Da mesma forma é o cálice, tudo que é colocado dentro do cálice fica na forma do cálice. Era isso que Deus estava fazendo com José. Aonde José colocasse a planta do seu pé, ele ia ser abençoado, ele ia dominar o ambiente. Você quer uma prova disso? Na sua casa, era ele quem dava, aleluia, as coordenadas. Ele dizia para o seu pai e os irmãos faziam de errado. Quando ele foi para a casa de Potifar, Potifar chegou: pega, José, a chave da casa é sua, você vai tomar conta de toda a casa. Aí José foi preso. Aí lá na prisão, o carcereiro chegou: rapaz, esse cara é muito bom, esse cara é responsável. Pega, José, a chave da carceraria é sua. Aleluia. Aí José foi governador. O faraó disse: não tem ninguém mais sábio que você. Governa essa nação. Aleluia, porque você consegue dominar qualquer ambiente. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: aonde você colocar a planta do seu pé, você vai ser abençoado. Quando você colocar a planta do seu pé na igreja, você vai ser usado na igreja. Quando você colocar a planta do seu pé no seu trabalho, você vai ser abençoado no seu trabalho. Quando você colocar a planta do seu pé nesse mundo, você vai ser bem sucedido nesse mundo. Porque o cálice do José está sobre a sua vida nessa noite. Se você crê, levante a sua mão. Adore o Senhor nessa noite. O quarto emblema que tinha na túnica de José, aleluia, é o emblema de um machado. E esse é o meu favorito. Aleluia, porque o machado, ele significa trabalho. Não fique você pensando que o sonho vai cair do céu de qualquer jeito, não, irmão. Para você realizar o seu sonho é necessário muito trabalho. O machado, ele fala de calo nas mãos. O machado, ele fala de suor. O machado, ele fala de derrubar árvore que aparece no seu caminho. O machado, ele fala de abrir caminho para passar. Eu sei que a sua vida está muito difícil, mas nessa noite Deus está colocando o machado nas tuas mãos. Levanta a tua mão aí, recebe esse machado. Aleluia, derrube as árvores que aparecerem no seu caminho. Abre o caminho, porque o machado está na sua mão. Trabalhe, 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 sonhe, olha a camisa.
será pastor, mas a obra do menor vai ser maior. Será evangelista, aleluia, pregará o evangelho, aleluia, em muitas cidades e em muitos estados. Mas esses aqui serão os futuros pastores desse ministério, pastor. Serão os futuros pastores. Eles vão dar continuidade ao seu sonho. Aleluia. Aleluia. Para provar que o que eu estou falando aqui é verdade. Você vai levantar a sua mão aí. E no momento em que eles passarem no meio dessa igreja, a unção que foi liberada sobre a vida deles vai começar a renovar a sua vida. Vai no meio da igreja, com as mãos alocadas. A unção que está na vida dele vai renovar a tua vida nessa noite. Vai renovar teus sonhos. Fica aí na presença de Deus sobre a sua vida. Aleluia.